importante para todos nós é a compreensão do Cristo, o Senhor de nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento bastante impactante para todos nós, um momento de transformação. Todos fomos surpreendidos, se é que nós ainda nos surpreendemos com essas notícias, quando na sexta-feira passada, no Velho Mundo, nos chegou a informação de que o terror havia se instalado na França. Notem que curioso, o terror se instala na França vindo de um grupo que se intitula o Islâmico. Islâmico é uma religião, uma linda religião para aqueles que a estudarem o Alcorão e toda a mensagem que os Espíritos nos trazem por intermédio do médium Maomé. Assim como os Espíritos nos trouxeram muito conhecimento pelos profetas, que foram tantos, e assim como o maior de todos que pisou nessa terra, nos trouxe a compreensão do Evangelho, do seu Evangelho, que é nosso Senhor. Agora, como é que pode, em pleno século XXI, matar-se em nome de Deus? No caso em questão, em nome de Alá, que é o nome dos nossos irmãos muçulmanos dão ao soberano autor da natureza, que chamamos de Deus, de Pai, de Jeová, de Yahvé, não importa qual é a crença. Mas todos nós devemos da informação que nos foi trazida desde Abraão, do Deus único. Os nossos irmãos muçulmanos são os primeiros que matam em nome de Deus? Não. Os judeus já mataram em nome de Deus. Os protestantes já mataram em nome de Deus. Os cristãos mataram e mataram muito em nome de Deus. Infelizmente, nós nos afeiçoamos, se é que pode-se dizer assim, a matar em nome de Deus. E por quê? Estaria a lei dos profetas errada? Quem é que nos trouxe o conhecimento da lei e dos profetas? Foram médicos. Para nós, foram médicos, com exceção do Cristo. Ele não era médico. Aquela informação ele tinha, era dele, era conquista, era valor, era patrimônio do Cristo. E ele nos trazia essa informação. Os outros todos médicos, poucos. E há médicos bons, médicos meia boca, médicos ruins. Talvez não nos espantemos, nós chegaremos à conclusão de que médicos bons mesmo, mas bons, dá para contar na história humana, talvez nos dedos de uma única mão. Por quê? Porque todos nós somos seres em aprendizado. Nós vamos até a nossa casa espírita, até a nossa igreja católica, a nossa igreja protestante, a nossa mesquita, a nossa sinagoga, e lá nós buscamos a religião. Que em primeira instância, ou melhor, em última instância, significa a nossa religação com o Criador. Agora, se a religião tem o objetivo de nos religar com o Criador, é sinal que nós nos desligamos do Criador. Como é que isso acontece? Estou andando no meu carro, vem outro carro me fecha, eu mostro o dedo no meio, o rapaz fechou meu carro. E desliguei do Criador. O que é? Da plenitude, da paz, do amor, da tranquilidade, da harmonia. Aí eu me lembro do perdão que o Cristo me ensinou. Aí eu me religo ao Criador. E é muito mais comum, infelizmente, nós estarmos desligados do Criador do que religados ao Criador. Quando nós estamos religados
ligados ao Criador, e tudo que nós fazemos é plenitude, é paz, é amor, é fé, é esperança, é alegria. Quando nós estamos desligados do Criador, é bobagem, é guerra, é luta, é inveja, é vaidade, é orgulho, é doença e uma série de coisas. Então vamos lá, Abraão, para que nós possamos compreender aonde é que nós começamos a errar, para fazer todas as bobagens que nós ainda fazemos. Abraão é do século 20 a.C. Foi o primeiro profeta que nos trouxe de uma forma compreensível a existência do Deus único. Todos nós estamos aqui nessa noite, todas as igrejas, todos os templos, judeus, muçulmanos, cristãos, protestantes, católicos e não cristãos, só estão se reunindo em nome de Cristo, em nome de Moisés, em nome de Mohammed, graças a esse moço, Abraão. Era um anjo de grandura. Por exemplo, a Bíblia nos traz a informação que Abraão morava em uma região onde abateu-se uma intensa seca. O cantareira de lá não estava mais captando água. E aí ele se mudou, não aguentou mais ver a volta, se mudou e foi para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele elaborou um plano com sua esposa Sara, que disse que era um pedaço de mau caminho. Aquela mulher que andava na Paulista, todo mundo virava, parada para ver a vida dela. E Abraão, muito malandro, falou assim para ela: minha filha, o faraó vai cair nas suas graças. E vamos iludi-lo, deixar com que ele se apaixone por você e nos dê presentes, nos dê grana. Para que isso se dê, você vai dizer a ele que eu sou o seu irmão, e eu vou apresentar você como minha irmã. E foi dito e feito. Faraó pirou na Sara, começou a dar presentes. Dinheiro, grana, escravos, víveres. Só que um dia, mentira, tem pergunta desde aquela época, a casa caiu. E Abraão veio com Sara e com a mula. Além de Sara, ele levou seus presentes e os escravos que havia ganho do faraó. E entre os escravos, uma escrava de nome Agar. Pela lei judaica, a mulher é obrigada a dar filhos para o seu marido. Se ela, por estéril, não der filhos, não gerar filhos para o seu marido, o marido pode abandoná-la, ficar com tudo que é dela e ela cair em desgraça no resto da sociedade. Claro que isso, na ortodoxia, hoje em dia, melhorou bastante. Ainda está longe de ser perfeito, mas melhorou bastante. E Sara, malandra, não engravidava, falou: meu Deus, e agora o que eu faço? E aí ela chamou Abraão e disse: Abraão, deite-se com Agar e tenha seus filhos com ela. Ele, muito obediente, fez esse sacrifício, foi para a cama com Agar e nasceu Ismael. Só que pouco tempo depois, a Sara também ficou grávida e nasceu Isaac. Nesse momento, Abraão já tinha conversado com Deus. E nós sabemos que não é Deus, era Jesus, conversando com ele diretamente ou por intermédio dos seus mensageiros. E Deus, em Gênesis 17, 4, ele fala assim com Abraão: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Ou seja, Abraão, é Deus falando para Abraão: cara, você vai ser o pai desse pedação de mundo. Na Gênesis, ele ainda diz: tua descendência, teus filhos, tenho dado toda esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. É Deus dizendo
para Abraão que os filhos dele herdariam toda a terra, porque a terra conhecida era essa aqui, ó, do Egito ao grande rio Eufrates. Maravilha! Aí Sara pegou, parou e falou para ela: são os descendentes de Abraão comigo ou com ela? Aí Sara chama para meu filho: bote essa baranga daqui para fora com o seu filho. Abraão obedeceu, expulsou Agar com seu filho Ismael. Na travessia, na fuga no deserto, quase morreram os dois. Muito bem. Os filhos de Abraão com Agar são os muçulmanos. Os filhos de Abraão com Sara são os judeus. O pai é o mesmo. E onde é que está a confusão? Serás o pai de muitas nações, tenho dado toda esta terra. O que Jesus estava compactuando com Abraão não era as nações do ponto de vista político, estratégico, militar, mas a nação conhecimento de Deus único. Nem tampouco não daria terras propriamente dita, mas o conhecimento que libertaria. Mas desde aquela época fizemos confusão, confundimos o espiritual com o material. Notem que, embora Abraão nos trouxe um conhecimento extremamente importante, Abraão fazia as suas bobagens. E nós aprendemos com estes seres. Por exemplo, vamos um pouco mais adiante, vamos estudar esse outro anjo de candura, que foi Elias. Elias veio no século IX antes de Cristo. Elias estava em Israel em um momento onde os hebreus já haviam se distanciado do Deus único, já estavam cultuando os deuses pagãos. E entre os deuses pagãos havia uma seita que fazia muito sucesso entre os judeus, que era a seita do deus Baal. E Elias tinha um projeto a levar adiante, projeto que lhe foi otorgado pelo próprio Cristo, que é reunir os hebreus sob a lei do Deus único, preparando-nos, éramos nós, estávamos encarnados naquela época, preparando-nos para que 9 séculos mais tarde Jesus em pessoa viesse nos ensinar a lei de amor. Mas Elias também não era um anjo de candura. O ápice do trabalho profético de Elias se dá no Monte Carmelo. Elias já não aguentava mais a divisão entre hebreus e, ou melhor, judeus cultuando o deus Baal, e chamou os sacerdotes do Baal para um desafio. Disse ele: vamos todos para o Monte Carmelo, está na Bíblia, toda Israel que apareceu, pediu que lá fossem feitas 2 pilhas de madeira. Em cima de cada pilha de madeira fora colocado um novilho. E Elias fez uma coisa: vocês vão orar para o Deus Baal de vocês, para que eles acendam essa pilha de madeira. E vamos ver se ele acende. Depois eu vou orar para o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus único, para que ele acenda esta pilha de madeira. E está na Bíblia que os sacerdotes do Baal oraram de manhã até na hora do almoço, e nem uma filipinha estourou para acender a pilha de madeira deles. Consta inclusive da Bíblia, enquanto eles oravam, Elias buzinava, batia a panela, apitava, para tirá-los da concentração. E aí Elias falou assim: bom, agora é minha vez. Parou, mandou que jogassem água da pilha de madeira dele, para mim não era água, era gasolina que levou o poço. Jogou água lá, orou para o Deus único, disse que veio um clarão e acendeu a pilha de madeira. Provavelmente aqui eu posso, não.
acendeu, se queimou tudo, queimou no filho, e aquele dia ele provou para todo Israel que o Deus único era o Deus de Abraão. E como ele era uma pessoa muito boa, muito amorosa, né, ele fez isso aqui, ó. Ele disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Matou cortando a cabeça, degolando os sacerdotes de Baal. A Bíblia nos diz que naquela noite, naquele dia, melhor dizendo, foram assassinados mais de 400. E alguns anos atrás, no ribeiro do Quizon, foram encontrados esqueletos que não tinham a cabeça. Note que é um profeta, alguém que nós devemos muito a ele. Se ele não tivesse feito o que fez, reunido Israel embaixo do Deus único, teria sido muito complicado para Jesus chegar e ensinar a lei de amor. Mas foram por essas pessoas que nós temos. Seres mundanos. E mundano não é uma palavrão. Mundano é de mundo. O único ser que não teve um instante de vida mundana do nascimento ao falecimento é Jesus. O resto todos mataram, roubaram, violentaram, e barbarizaram. Só Jesus foi. Mesmo fora da árvore hebraica, se nós formos a Cristo, teve uma vida normal, até o momento que ele busca a iluminação. Buda, até os 17 anos do mundo, era um príncipe, tinha um dono e um mudor, vai saber as coisas que fez. Depois dos 17 anos, ele busca a sua iluminação. Jesus não. Do nascimento, a crucificação é pura. Agora vamos aos outros anjinhos de cantor. Davi, como é que começa o apostolado de Davi? Matando Golias, o gigante filisteu. Moisés sobe ao Monte Sinai, aonde ele recebe os 10 mandamentos, né? Que para nós não foi algo extraordinário, como uma luz que desce do céu e crava na pedra os 10 mandamentos, mas sim uma adaptação do livro dos mortos. O livro dos mortos era um livro dos egípcios, em que lá estavam as 42 coisas que o egípcio não podia fazer ao longo da vida. E Moisés estudou nas melhores escolas do Egito. Quando ele reúne sob a batuta de nosso Senhor, o povo hebreu, ele pega os 42 e transforma nos 10. Ali estava a síntese do que nós deveríamos fazer ou não deveríamos fazer. Mas o que a narrativa bíblica nos traz? Que quando Moisés desce do Monte Sinai, ele nos pegou no pé do monte. Como é que nós estávamos? Com os nossos carros estacionados, tampão aberto, fazendo churrasco e escutando o pão. Estávamos cultuando o bezerro de ouro. E o que Moisés fez muito carinhosamente? Mandou que aquela noite fossem assassinados 3.000. Foi destas criaturas, desses irmãos queridos, e que nós somos todos profundos devedores, que nós aprendemos a religião. Aprendemos aquilo que é bom, que é santo, né? Mas também aquilo que é profano. Confundimos o olho por olho, dente por dente, ou, se você não quiser, eu faço para você. E até agora não aprendemos de fato a verdadeira religião. E nós sabemos que não é o espiritismo. A verdadeira religião é o amor. Quando amarmos verdadeiramente, profundamente, com toda a intensidade de nossas almas e de nossos corações, estará tudo resolvido.
é esse cara? Aí vem esse aqui e começa a colocar as coisas no seu defeito, acertando cada vírgula, cada ponto, cada cena, deixando-nos uma compreensão absolutamente séria e acertada sobre a lei de amor. Agora, será que nós conhecemos Jesus passados mais de 20 séculos de sua vida? Para nós pouco ou quase nada sabemos de fato de Cristo. E por que não sabemos quase nada de fato de Cristo? Porque nós cometemos um erro crasso na compreensão de Cristo. Transformamos Jesus em um religioso. E ele é muitas coisas. Religioso ele não é. E nós precisamos de religião, que nós nos desligamos, precisamos da religião para nos religar. Jesus bem disse que eu e o Pai somos um. Ou seja, ele está intimamente ligado com o Pai. E quando nós transformamos Jesus em religioso, aí tem o Jesus católico, o Jesus protestante, Jesus espírita, só dentro do Jesus espírita deve ter uns 10 denominações e criações de Jesus. E por favor, não meta o seu dedo no meu Jesus, porque ele é Deus. Então talvez nós precisamos apresentar para o mundo Jesus tal qual ele é. O maior administrador de empresas da Terra fez esta empresa e, apesar de nós, tem feito essa empresa evoluir. O maior pedagogo de todos os tempos. E por quê? Não só falar, bater. Eu posso vir aqui a casa para me chamar para dar um seminário de uma semana sobre perdão. Aí vocês estão andando lá em São Paulo, na Zona Norte, mais propriamente dita, me vem brigando com uma mulher e dois adolescentes. Sou eu mesmo. Porque nós não somos professores, somos alunos. Jesus não. Ele fala, ele faz. Essa foi a pedagogia do Cristo. Ele curava, ou melhor, ele evangelizava, curava e exemplificava com atos. E notem que curioso, ele não nos promete facilidade. Não promete facilidade para Deus. Muito ao contrário. Vamos a Mateus 21, 22. É o encontro de Jesus com João e Tiago. Primeiro ele encontra André e Pedro, depois de João e Tiago. Para os evangelistas, este encontro se dá com o pai de João e Tiago pedindo a Jesus que os dois ficassem com ele. Para outros evangelistas foi a mãe, para outros foram os próprios. No caso de Mateus foi a mãe, que chega para Jesus e diz: que estes meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda do teu reino. E é que Jesus falou: claro, senta aí, primeira classe, nós vamos toda a Europa, né? Nós vamos mamar na Petrobras, vai ser uma maravilha, vamos passar uma vida plena, cheia de dinheiro, comendo caviar e tomando champanhe francês. É isso que Jesus promete a eles. Muito ao contrário. Ele pergunta: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Meu cálice é amargo. E eles seguem Jesus. E Jesus profetizou, porque todos os discípulos de Jesus beberam do cálice amargo. Uns foram crucificados, outros foram apedrejados, outros foram fervidos, os outros arrancaram as pernas, a pele, os outros, enfim, teve assassinato e tortura de tudo quanto é forma. Então Jesus não prometeu a facilidade. Ele prometeu trabalho. E ele deu exemplo. Ele deu exemplo porque ele trabalhou intensamente durante todo o seu mecenato. Embora seguir Jesus é algo extremamente difícil, é o único caminho para a salvação. É o único caminho para a paz. O único caminho para que nós finalmente estejamos plenos a caminho da luz. Qualquer coisa diferente disso é bobagem. E por que é difícil?
que nós precisamos sair do nosso passado, deixar a nossa zona de conforto e começar a fazer diferente. Engolir saco é fácil. Não alimentar mágoa é fácil. Perdoar de fato é fácil. Não. Porém, é o único caminho. E notem que esse mestre que nós seguimos nos deu um exemplo tão claro de amor à vida, pela via mais fácil de acesso ao Senhor, que ele nasceu em uma manjedoura cercado por animais. Ele não nasceu no Albert. E ele morre tendo como travesseiro a cruz. Nem tampouco morreu nas melhores UTIs dos hospitais da terra, dando-nos um exemplo de como é que deve ser nossa vida. Evidente que se tivermos condições de ir ao mais tempo, vamos ao mais tempo. Mas importantíssimo que não nos esqueçamos da paz em nossos corações e em nossas vidas. Pobres ou ricos, todos nós temos que seguir os passos de Jesus. E não nos será fácil, embora é o único caminho. E ele nos deu um exemplo extraordinário. E olha que curioso em João 16:33, que Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele disse isso, só muito mais tarde ele foi crucificado. Mas aqui ele já estava dizendo: eu venci o mundo. Tamanha a segurança que ele tinha no êxito do seu projeto. E ele está dizendo para nós, não é para os discípulos apenas, é nós somos discípulos de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Encarar Jesus dessa forma começa a fazer todo o significado do nosso projeto de mudança. E nós passaremos a não buscar mais facilidades. Os fins não podem justificar os meios. Nós precisamos ser íntegros. Esse é o nosso grande desafio. E Jesus veio nos ensinar isso. Uma ocasião eu estava na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, e o amigo espiritual resolveu conversar comigo. E às vezes isso acontece de uma maneira tão intensa que a gente conversa balbuciando as palavras. Não precisava, o papo podia ser mensal. Mas nesse dia foi tão intenso que eu conversava com o amigo espiritual. E provavelmente aquelas pessoas que passavam por mim falaram: nossa, que coisa, né? Parece ser tão normal, você está falando sozinho. E eu não estava falando sozinho. Ele perguntava para mim o seguinte: André, qual que é o momento dos evangelhos em que Jesus trata mais fortemente da reencarnação? Aí ele disse: eu tenho uma opinião, e difere da maior parte dos espíritos que eu conheço. Ele disse: para você, qual que é? Olha, para mim é quando Jesus vai ao Monte Tabor, e lá aparece Moisés e Elias. E aí ele fala assim: olha, em verdade, vos digo, Elias já veio, e os discípulos compreenderam que eles tratavam de João Batista. E como é que morre João Batista? Morre com a cabeça. O que Elias tinha feito lá atrás? Andaria de calça. Ele nunca recomendaria que se atirar as pedras. Segundo, ele tinha dito mais de uma vez: eu não vim destruir a lei nem os profetas. Então, nesse momento, o que ele falou? Fazer o quê? Desculpa, irmã. Todo mundo pega a pedra e vai ficar canela. Aí ele vem e traz uma nova orientação profética. Aquele de vós que não tiver ele, seja o primeiro a tirar terra contra ele. E aí vem o Pitágoras da mente espiritual sobre o que estava escrito no chão. Se quando eles foram olhar, estava escrito lá: Saul pulou a cerca com Isabel. João roubou o dinheiro e casou com Pilatos. Mas o Pilatos era retrogrado. Eles foram vendo que aquele homem conhecia os crimes deles
E aí Jesus chega para a mulher adulta e diz: mulher, onde estão aqueles que te perseguem? Ela olha e todos estavam sendo nas cadeiras. Ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor. E ele fala: também não serei eu. Vá e não é recompensa, não é tempo. O texto foi igreja como vá e não é resposta. Aí o amigo espiritual terminou na ninguém, cara, você não fala ninguém. Quando ele diz também não serei eu, ele diz eu também serei. Só que na anunciação, quando Gabriel disse que Maria gestaria Messias, até a crucificação, Jesus não tem com ele. Então, se ele fala também não serei eu, ele diz eu também não tenho moral para pegar essa pedra e dar em você, vai e não é isso mais. Aonde é que foi que levou? Há bilhões de anos atrás, o ser em bênção. Então, notem, meus irmãos e minhas irmãs, como nós temos tanto ainda a descobrir sobre esse homem fabuloso. E neste episódio, Jesus nos traz uma informação extremamente importante para o nosso estudo. Em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Note que ele não disse que eu era, eu estava, eu seria. Ele disse: eu sou. Para nós, nesse instante, Jesus está dizendo: eu estou por trás disso tudo, tomando conta de cada um deles, para que eles processem o conhecimento, para que eu viesse nesse momento e elucidasse todo o conhecimento capaz de elevar meus irmãos à paz do amor. E Jesus é alguém tão importante na sua pedagogia que nos ensinou talvez o nosso principal aprendizado na cruz. Um dia ele diz a Pedro: perdoará 70 vezes 7. Está maravilhoso isso, né? Mas ele precisava dar um exemplo, porque eu acho que ele terá cruz. Quando colocam na cruz, o que ele faz? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele exemplifica o perdão, completamente diferente de nós. Nós vamos ao cabeleireiro, fazemos uma tintura, chegamos em casa, o marido não presta atenção, nós usamos, metemos o bico na cara, exigimos perdão, botamos o marido para dormir na sala, ou o marido marcou o futebol no dia seguinte, a mala está pronta, lá está o uniforme, lá está já também o dinheiro para a cervejinha com o jogo. E aí, quando ele chega em casa, sexta-feira à noite, a esposa diz: benzinho, amanhã é aniversário de mamãe. Ele mata a velha na sua cabeça, se desarmoniza, exige o perdão. A outra pessoa pode dizer: eu te perdoo, mas perdoa. Nós somos assim. Jesus não. Pregam-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, flagelam-lhe as carnes, grudam-lhe em uma cruz, e ele diz: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Note que curioso, ele não disse: Pai, eu te perdoo. Será que estão vendo? Porque ele que havia sido agredido. Por que ele diz: Pai, perdoai-os? Porque ele não se desarmonizou. Ele estava chateado. Para quem queria perder seu tempo se incomodando com nós? Então, aí está a exemplificação da explicação do perdão. Quando era garoto, estudei colégio de freira, né? Foi uma maravilha. Embora era uma obrigação, de segunda a sexta eu ia no colégio de freira e no domingo eu ia para o banco. Mas eu adorava, durante a Semana Santa, assistir a Paixão de Cristo. Passava na Record, na época a Record era dos católicos, né? Saudades. E aí, todos os anos eu assisti, torcia para que no final acontecesse diferente. E tinha um negócio que não ornava com a vida do Cristo na minha cabeça. É esse momento aqui, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu pensei: não é possível que vai dar uma pancada nessa pessoa do campeonato. Estava indo tão bem.
tanto a doutrina dos Espíritos, porque eu descobri que Jesus estava recitando o Salmo 22, composto por Davi há 10 séculos atrás, e no Salmo estava escrito: Senhor, meu Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus dizendo: este que está na cruz é aquele que há 10 séculos antes foi profetizado. E olha o que mais ele diz no Salmo 22: todos os que me veem zombam de mim, estavam todos zombando. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. E os soldados estavam repartindo a roupa do Cristo. Tudo escrito 10 séculos antes. Ele estava apenas se identificando como o Messias predido. E no meio do salmo uma virada, quando ele diz: mas em ti confio, Senhor. E como é que começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e não me faltará. Na verdade é não. Há um erro de tradução. Quando você fala nada, eu vou toda semana no centro espírita, toda semana na igreja católica, na igreja evangélica, faço tudo certinho, sou marido exemplar, sou um membro da sociedade exemplar, está tudo certo. De repente vou atravessar a rua com a minha esposa, meio que uma regra para ela também, a testa também. Vou médico, estou doente. A crise pega a minha empresa, eu ganho uma carta de demissão. Que fato é esse que nada me faltará? Me faltou. Me faltou esposa, me faltou filho, me faltou saúde, me faltou emprego. Mas não é completamente diferente. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ainda que me falte tudo, o Senhor não me faltará. E essa compreensão do Cristo racional é extremamente importante. E a crucificação pasme, não foram os romanos e não foram os judeus, foi o próprio Cristo. É plano B. E por quê? Marketing. 2000 anos depois, nós adoramos Cidade Alerta, o Brasil urgente, nós adoramos o sangue, nos seduz. Então é Jesus dizendo: olha, eu amo vocês, meus irmãos. Para vocês atingirem a luz, vocês vão precisar prestar atenção em mim. Não basta só eu curar e evangelizar. Eu preciso dar um espetáculo que vocês gostam. Então eu vou dar para vocês a crucificação. É plano do Cristo. É plano de marketing. Esse é o Jesus que nós temos que apresentar em toda a terra. Vamos correr. No século IV vem Constantino, o imperador romano, que tira o cristianismo da clandestinidade. E aí os cristãos pensaram: agora nós vamos cristianizar Roma. E o que aconteceu? Roma romanizou o cristianismo. Desde então os concílios vão acontecendo sucessivamente e vão alterando toda a essência da mensagem evangélica. Mas no século XV, Eubus começa a romper com os descaminhos da igreja. Ele, que era sacerdote, começa a chamar a atenção que ninguém precisava de um intermediário entre criatura e criador. Fala sobre a importância do fim das indulgências, que era pagar-se para que os familiares pudessem ir para a terra prometida. E a igreja não gostou nada disso. Convidou Eubus para um churrasco em que ele era carne. E ele foi queimado e disse: hoje morre o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e estes vocês não poderão fazer nada. 100 anos mais tarde vem Martinho Lutero, começa a reforma protestante, e 100 e poucos anos mais tarde vem a doutrina dos Espíritos, e começa a colocar tudo em seu devido lugar, a fé raciocinada, mostrando os caminhos, os percalços da nossa evolução, trazendo-nos um Cristo pedagogo, marqueteiro, cientista, médico, toda a essência da inteligência e da moral de Deus. E este é o Cristo que nós precisamos apresentar para toda a terra. Por isso eu peço a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nos auxiliem
Em março do ano que vem, nós fazemos chegar às telas de cinema de São Paulo e do Rio, depois do Brasil, documentário no Espaço do Mestre, filmado no Egito, na Turquia, Israel, na Itália e no Brasil, e trará pela primeira vez a compreensão do Cristo Senhor, tal qual a doutrina dos Espíritos nos faz. Não mais um sofredor, não mais um religioso, mas alguém que tem para conosco a missão de nos educar, de trazer, de levar-nos definitivamente para o algo que ele prometeu lá atrás para o Pai. Isso está no Brasil. Segundo o Cartão de Chico Xavier, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse foi o tesouro que a espiritualidade nos trouxe. Jesus não pede que nenhum de nós sejamos mártires, não pede que sejamos apedrejados, crucificados. Ele pede apenas e tão somente que sejamos faróis de iluminação em nossas casas, para aqueles que coabitam conosco, para aqueles que trabalham conosco, para a sociedade em geral. Porque um dia esta doutrina de amor e de paz romperá as barreiras geográficas de toda a terra e não haverá mais espaço para a ortodoxia. Todas as criaturas humanas compreenderão a importância do amor e nesse dia nós alcançaremos o tão sonhado planeta de regeneração. Nesse dia nós estaremos firmes a caminho da luz. Estamos encarnados num momento incrível da história humana, neste país maravilhoso, porque nos traz a convivência pacífica com aqueles que pensam diferente de nós e nos dá a doutrina dos Espíritos, capaz de finalmente projetar na nossa frente Jesus, o nosso Mestre Senhor, e que possamos isso.